O Senado decidiu pelo desarquivamento do PLC 122, que trata da homofobia ou do combate à homofobia no Brasil. A proposta havia sido arquivada no final do ano passado, mas a pedido da senadora Marta Suplicy, voltou à análise dos senadores após ela conseguir a assinatura de 27 parlamentares. Eu converso com o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que tratou muito de perto desse assunto e esteve sempre acompanhando as discussões. Bom dia, senador. Bom dia, Gerson Dalmoro. Prazer enorme falar com o senhor e os ouvintes da Rádio Senado. Prazer recebê-lo novamente no Conexão Senado também. Senador, como é que o senhor vê esse desarquivamento e como o senhor projeta as discussões em torno desse tema a partir de agora? Olha, é bom lembrar que ele foi arquivado porque não conseguiu tramitar nas comissões previstas. Era um ano eleitoral, dificilmente se conseguia quórum e o assunto era muito polêmico. Agora, o desarquivamento dele é natural, porque é um assunto sobre o qual não deliberamos e que precisamos deliberar. Ele terá, então, aquelas comissões que estavam previstas de passar da vez passada, e agora vamos discutir, vamos chegar a um acordo. Eu acho que não está longe disso, porque o que ocorre na realidade é que há ali dois direitos constitucionais. Há o direito de liberdade do ser humano, de tomar a decisão que deseja na sua vida dentro dos limites da lei. A sua sexualidade é uma decisão pessoal, ninguém deve interferir nisso. Há um outro direito que é da liberdade de culto, da pessoa poder expressar o livre pensamento, a fé. Então, por um lado, o homossexual diz, olha, eu quero assumir a minha homossexualidade, quero meus direitos civis, e agora eu também quero criminalizar quem disser que o homossexualismo é errado, ou é uma coisa que não é saudável, ou uma coisa que não se deve dizer aos filhos, ou uma coisa que a Bíblia diz que é pecado. Se disser isso, é crime. Por outro lado, tem os religiosos, aqueles que dizem há o livre-arbítrio, cada um deve tomar a decisão da sua consciência, isso deve ser respeitado, mas eu, que leio a Bíblia, eu que sou cristão, ensino aos meus filhos e quero dizer à minha igreja, eu sou um padre, um sacerdote, um pastor, eu quero dizer à igreja que isso é pecado. E na lei de Deus, o homem deve se casar com uma mulher e a mulher com um homem. E a união da mulher com a mulher e do homem com o homem não é natural e é pecaminosa. Então, esse é o caso. É nisso aí que nós precisamos, é nesse enigma que nós vamos meditar, discutir, debater, aprimorar, relatar, votar e encontrar, então, a fórmula certa para transformar em lei. Qual, na sua opinião, senador, seria o ponto ideal para que se respeitassem esses dois princípios constitucionais, esses dois direitos, que é o direito a se expressar, a expressão, né, a livre expressão de religião e de sexualidade? Pois é, eu acho que os homossexuais e os movimentos não deveriam, no seu processo de conquista de direitos, tentar tirar o direito dos outros. Eu acho que decidir a própria vida e os seus direitos civis são coisas pelas quais, legitimamente, eles devem lutar no parlamento. Agora, é aquela história, né? O direito da gente termina quando começa o do outro. Invadir direitos constitucionais de outros grupos não é o bom caminho. Pelo menos mostrou aqui a tramitação na legislatura passada, porque não caminhou. Não caminhou em nenhuma comissão. Não havia. Os senadores aqui no Senado Federal, eles não se sentem à vontade de desafiar os princípios cristãos pelos quais a civilização brasileira foi erguida. É bom lembrar que o nosso país, nos primeiros 400 anos, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, o que unificava o Brasil não eram os costumes, não era
a Constituição, nem tinha na época da colônia, nem laços familiares, era a religião. Quer dizer, ninguém entrava no país, Gerson, sem que um frade antes subisse no galeão, no navio, e perguntasse. O sujeito podia ser cego, ele podia ser negro, ele podia ser árabe, ele podia ter doenças contagiosas ou não, não importa, mas o frade ia perguntar: você é cristão? Você sabe fazer o Pai Nosso? Você sabe fazer o sinal da cruz? Você sabe rezar o Pai Nosso? Então, a partir daí se cunhou aquela frase que os brasileiros repetiram durante séculos: eu sou católico, apostólico, romano. As pessoas nem praticam, muitas vezes nem vão à igreja. Mas qual a sua religião? Católico, apostólico, romano. Porque durante quase 500 anos esse era o fator de unidade nacional. Lá na selva, um curumim, um filho de índio com português, que já frequentava uma escola jesuíta ou já frequentava um acampamento jesuíta, e voltava para a aldeia, ele já voltava dizendo: eu sou católico, apostólico, romano. Então, quer dizer, há no país, depois vieram os movimentos evangélicos, mas que também têm a mesma Bíblia, que também fazem o mesmo Pai Nosso, que acreditam nos mesmos princípios, com diferenças. Os evangélicos não prestam veneração aos santos, os católicos prestam veneração aos santos. O católico tem uma ênfase na Virgem Maria, o evangélico tem uma ênfase em Jesus Cristo, Salvador. Mas o princípio fundamental, o juramento da fé, os dogmas sagrados para tanto católico como evangélico, que são juntos 90% do país, é a Bíblia. A base disso é a Bíblia. Um padre e um pastor podem discutir sobre muitas coisas, mas eles não vão discutir sobre homossexualismo e coisas desse tipo. Eles vão dizer que isso está na Bíblia, claramente que é um pecado. Então, se querer mudar isso, eu já vi as pessoas aqui no Senado Federal conseguirem maioria e fazer emendas à Constituição, mas fazer emenda à Bíblia? Quando é que vai se conseguir aqui uma maioria para convencer a CNBB e os milhões de evangélicos que o Senado Federal resolveu fazer uma emenda à Bíblia? Bom, eu então continuo defendendo que a gente debata a exaustão e que a gente possa firmar um marco que garanta direitos, mas sem invadir o direito dos outros. Esse não é o melhor caminho. Esse debate foi centrado muito no confronto até agora, senador? Olha, por parte, eu diria, de certos setores, mas no caso dos evangélicos e católicos mais maduros, aqueles que já passaram dos 50 anos, ninguém tem qualquer, vamos dizer assim, inclinação para transformar isso numa coisa de fanatismo, de sectarismo. Não há nenhum preconceito que deseje ou que traga ódio contra os homossexuais, ou que eles sejam agredidos fisicamente, psicologicamente, moralmente. Não há isso. Por parte da comunidade gay, eu não posso falar, eu tenho muito pouco convivência, a não ser nos momentos de audiência pública e recebendo-os aqui no meu gabinete. Mas o que eu vejo é que um acordo é possível dentro dos direitos humanos. Quer dizer, a partir do momento em que a comunidade homossexual diga aos cristãos o seguinte: pois é, lá no cristianismo diz que vocês devem amar a todos, então vocês devem nos amar. Já, muito bem, agora nós amamos. Como se um pai ama um filho. Ele diz ao filho o conselho que ele acha do seu coração. Então o conselho que ele acha do seu coração é: meu filho, eu andei aqui segundo os preceitos da Bíblia e Deus me abençoou, eu fui feliz em construir minha vida e o lar. Então é isso que eu lhe aconselho. O homossexualismo é pecado, você não deve se envolver nisso. E o homossexual deve aceitar aquilo, não como incitação ao ódio, como diz na lei, preconceito, incitação ao ódio, mas como um conselho de alguém que ama. O amor encerra a sinceridade, senão não é um amor verdadeiro. Talvez esse amor de quem aconselha no coração seja até mais sincero do que muitas pessoas
que às vezes por interesses outros, até eleitoreiros, fazem disso uma bandeira, mas que é vazia. Quer dizer, é uma coisa apenas por interesse eleitoral. Uhum. O senhor acredita que a proposta, então, deva ser votada de uma vez por todas para que o Senado dê uma resposta, seja ela qual resposta for, à sociedade dentro desse tema? Eu acho que sim. Se nós conseguirmos evitar extrapolações inconvenientes, a lei hoje bota na cadeia um padre. A lei hoje bota na cadeia um pastor, meu Deus. Isso é uma coisa que... Nós vamos começar a prender sacerdote no país? Tem cabimento uma coisa dessa? Ou vocês acham que o judiciário vai realmente sentenciar um sacerdote que abre a Bíblia e com a humildade cristã diz: olha, eu estou aconselhando a vocês, minha igreja, o que está escrito aqui dos nossos antepassados, nós seguimos esse caminho, então ele vai ser preso? Existe. Então é preciso realmente que a gente consiga garantir os direitos, que a gente faça com que nenhum homossexual sofra anedotas, chacotas, se sinta humilhado. Deve ser crime fechar a porta de uma igreja para um homossexual, mas não prender o sacerdote que prega a Bíblia. O homossexual tem que ter o direito de entrar em qualquer igreja nesse país, de participar e ir ao cinema, ou comprar o imóvel, enfim, tudo isso que eles hoje sofrem, segundo eles nos dizem, às vezes num restaurante, etc., tem que ser punido. São cidadãos como qualquer outro e que tomaram a sua opção sexual e que deve ser respeitada, na mesma intensidade em que eles respeitam aqueles que com eles não concordam e expressam respeitosamente, expressam de maneira cristã, de maneira amorosa, de maneira respeitosa, uma opinião diferente. Então, quando se está falando de um sacerdote, um pastor, o pastor não vai para a igreja dizer: o homossexualismo é pecado, vamos perseguir os homossexuais, vamos bater neles. Isso não, isso é crime. Mas dizer apenas o que a Bíblia diz, na maneira como se pregam nas igrejas, isso não, isso é um conselho, como se fosse de um pai e de uma mãe. Aliás, o pai e a mãe também, por essa lei, ficam tutelados, eles não poderão aconselhar seus filhos em outro caminho que possa trazer qualquer tipo de preconceito contra os homossexuais. Mas não há pastores que pregam dessa forma mais violenta? Não, eu digo assim, há pastores até que são homossexuais e que têm igrejas que congregam homossexuais. Sim, há pastores que poderão se exceder, deverão ser punidos. Aqueles que pregarem o ódio, aqueles que disserem pregarem a violência, etc. e tal, esses poderão ser punidos, mas a pregação da Bíblia, simplesmente a pregação da Bíblia, isso não é crime. Contra homossexuais, contra ladrões, contra quem for, ninguém pode pregar o ódio, ninguém pode pregar a violência, ninguém pode pregar a perseguição. Isso não existe, isso não é cristão. Olha, quando a gente aprendeu o Pai Nosso, que é um princípio basilar de todos os cristãos no mundo inteiro, a gente começa dizendo Pai Nosso. Pai Nosso, ele não é meu, não é só seu, Gerson, ele é Pai Nosso. Ele é Pai de todos. Nem todos são filhos de Deus, que nem todos obedecem a Deus e o amam. Mas Ele quer ser Pai de todos e Ele ama todos. Ele ama homossexuais, Ele ama cristãos, Ele ama muçulmanos. Esse é o princípio do amor incondicional de Deus, que faz, inclusive, e Jesus eternizou isso numa frase lindíssima, quando ele disse que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e faz a chuva cair sobre bons e maus. Enfim, Deus ama todos. E esse é o princípio. Portanto, qualquer coisa que vá contra isso, não tem o respaldo nenhum de cristão. Tá certo. Senador Marcelo Crivella, esse assunto certamente a gente vai voltar a conversar, porque agora voltando aí à pauta das comissões, começando pela Comissão de Direitos Humanos,
vai estar na nossa pauta aqui na Rádio Senado também, e certamente a gente vai ter outras oportunidades para continuar acompanhando esse debate. Senador, muito obrigado por mais uma vez atender a Rádio Senado. Um bom dia. Bom dia, Gerson. Um prazer enorme sempre falar com o senhor. Obrigado, senador Marcelo Crivella, do PRB do Estado do Rio de Janeiro, conversando aqui conosco no Conexão Senado sobre o desarquivamento e a volta à pauta do PLC 122, que trata do combate à homofobia.